Milionário fica chocado ao ver mendigo negro limpando casa por comida e revela segredo. Numa manhã gelada, Mônica apertava o casaco contra o corpo enquanto caminhava pelas ruas do bairro. A umidade cortava como faca, mas ela apenas pensava em Davi, seu pequeno tesouro de 5 anos. Ele estava em casa, com uma leve febre, e a preocupação a consumia. O estômago roncando, Mônica decidiu que era hora de tentar algo novo. Era dia de buscar uma oportunidade na mansão do milionário Miguel. Uma casa que reluzia como ouro, mas estava cercada de muros altos que pareciam gritar: "Não entre". Ela hesitou na porta imponente, mas o desespero trouxe coragem. Fez uma pequena súplica ao céu e bateu. Após um tempo que pareceu uma eternidade, a porta se abriu. Miguel, um homem de olhar profundo e cabelos grisalhos, a olhou com curiosidade. Era evidente que ele estava confuso. Seu olhar era de um homem acostumado à solidez do mundo financeiro, mas que nesta manhã fria encontrou algo diferente. "Oi, senhor, eu sou Mônica. Vim pedir uma chance de trabalhar." "Não sou mendiga, só sou mãe disposta a tudo pelo meu filho", disse ela com a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Miguel hesitou, mas uma centelha de algo inexplicável fez com que o convidasse para entrar. A casa era um espetáculo, repleta de obras de arte e objetos que contavam histórias. Mônica se sentia como uma visitante de outro mundo, mas uma luz dentro dela começou a brilhar novamente. Ela começou a trabalhar como ajudante, e com sua presença a casa ganhou vida. Davi era a razão de tudo, e mesmo de longe ela sentia que ele estava de alguma forma ali com ela. Com o passar dos dias, Davi adoeceu. O chamado de sua pequena voz implorando por cuidados fez Miguel abrir os olhos. Ele se viu dando banho no menino e preparando sopa. Um homem de negócios se transformando em um pai por instinto. E, naquele momento, entre risadas e brincadeiras, laços começaram a se formar. Numa noite tempestuosa, enquanto a chuva chicoteava os vidros, Mônica decidiu que era hora de abrir seu coração. Com a luz trêmula da vela iluminando seus rostos, ela disse: "Eu não fui sempre assim. Havia um tempo em que meu mundo era diferente, mas as escolhas, elas podem ser cruéis." Miguel escutou, o nó na garganta se apertando. O passado de Mônica a definiu e, talvez pudesse também destruí-la. Uma sombra se aproximava. Alguém sabia do segredo de Mônica e estava prestes a expor tudo. Miguel sentiu um pavor gelado. Os sussurros do passado poderiam minar a felicidade que estavam construindo. Ele seguiu diante de um dilema: proteger Mônica e Davi ou permitir que ela enfrentasse seu passado. A tempestade rugia lá fora, assim como os fantasmas que poderiam retornar. A conexão que haviam criado estava ameaçada. A pergunta pairava no ar: como proteger a nova família que estava começando a se formar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade rugia lá fora. E Mônica sentia que talvez o seu passado estivesse mais perto do que ela imaginava. Miguel escutava atentamente, mas o ar na sala estava pesado. Então, um barulho estrondoso cortou a noite. A porta da mansão foi escancarada. Mônica e Miguel se entreolharam, o coração disparado. "Vocês acham que podem se esconder?" Uma voz familiar cortou o silêncio. Era Carlos, um ex-colega de Mônica, alguém que sabia demais. Com um olhar provocador, ele entrava, molhado pela chuva, mas cheio de desprezo. Miguel deu um passo à frente, instintivamente se colocando entre Mônica e a ameaça. "Isso não é da sua conta", Miguel gritou.
a tensão pulsando entre eles. Mas Carlos apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, mas eu tenho uma conta a acertar com ela. Você não faz ideia do que está protegendo o milionário. As palavras saíram como veneno, reverberando nas paredes da mansão. Mônica sentiu seu coração parar por um momento. Carlos, por favor, o que você quer aqui? Sua voz mal saiu, o medo a paralisava. Conhecia bem o tipo de homem que tinha diante de si. Ele não era apenas um ex-colega, era alguém que poderia estragar tudo. Eu só vim trazer um lembrete. O passado não fica enterrado. Ele volta para te pegar. E parece que você esqueceu de mencionar algumas coisinhas importantes para o seu novo amigo aqui, ele disse com um sorriso malicioso. Miguel interveio. Eu não sei quem você pensa que é, mas não vou permitir isso. Mônica é uma boa pessoa. Mas Carlos riu. Boa pessoa? Olha, senhor, acredite. Existem muitas facetas que você ainda não conheceu. Você pode estar protegendo um monstro que vai devorá-lo. Mônica sentiu o desespero crescer. O nó na garganta a impedia de falar, mas naquele momento algo estalou dentro dela. Uma voz forte, aquela que havia encontrado ao implorar por um pouco de compaixão, começou a emergir. Ela não podia mais ter medo. Carlos, chega! Você não pode me ameaçar assim. O que aconteceu foi um erro, e eu sou mais que um erro. Um erro? Um erro não é apenas um deslize, Mônica. Você sabe muito bem o que fez e o que deixou para trás. A voz dele estava carregada de sombras. Se você não falar agora, vou contar tudo para ele. E saiba que não sou o único que sabe do seu segredo. Miguel ficou pálido, a expressão dele mudando rapidamente. Que segredo? O que está acontecendo? Entre a chuva e o trovão, o ambiente parecia girar ao redor deles. E Mônica sabia que ela estava prestes a perder tudo. Carlos se inclinou, a voz mais baixa, como se fosse uma profecia. Só vou te dar uma escolha. Ou você conta tudo para ele, ou eu faço. E seja o que for, não vai terminar bem para você. Mônica olhou para Miguel, que a encarava com um misto de confusão e expectativa. O que ela deveria fazer? Uma sensação de urgência pulsava no ar. Por favor, Mônica, me diga a verdade, Miguel implorou, os olhos dele penetrantes, querendo compreender o que estava acontecendo. Ela respirou fundo, o peso da escolha esmagador, e assim, tudo girava. O passado a cercava como um leão faminto, e a única coisa que ela sabia era que a verdade iria mudar tudo. A casa, a vida deles, o que ela sentia por ele. A rainha do jogo tinha se tornado uma peça vulnerável. O que ela revelaria poderia enriquecer ou despedaçar suas vidas. O silêncio instalado era mais intenso que a tempestade lá fora. E enquanto Carlos sorria, Mônica se perguntava se ainda havia uma saída, ou se o destino a havia encurralado de vez. A tensão era palpável. O silêncio carregava um peso insuportável. Carlos, com seu sorriso provocador, parecia se alimentar da ansiedade que envolvia Mônica e Miguel. O que você vai decidir, Mônica? Ele cortou o ar como uma faca afiada. Vai contar a verdade ou deixarei que o milionário descubra por conta própria? Mônica olhou para Miguel, que a observava com um misto de preocupação e confusão. O que ela poderia dizer? Cada palavra que pensava era carregada de consequências. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um barulho ensurdecedor ecoou pela mansão. A janela atrás de Miguel foi arrebentada e vidros cortaram o ar como facas. Mônica gritou quando viu sombras se movimentando, entrando pela janela quebrada. O coração dela disparou. O que está acontecendo? Miguel gritou, mas sua pergunta ecoou sem resposta. E foi então que tudo virou um caos. 3 homens armados invadiram a sala. Atrás deles, um silêncio de morte. Mônica ficou paralisada, enquanto um dos homens, com um olhar frio e calculista, apontou a arma para Miguel. Desculpe pela interrupção, gente, mas temos um acerto de contas a fazer. A voz dele era como um sussurro de tempestade. Carlos,
que ainda estava ali, pareceu ganhar força com a situação. Eu devia ter pensado nisso antes. Onde você pensou que poderia se esconder, Mônica? Ele riu, mas agora estava à sombra dos invasores. Miguel deu um passo à frente, a bravura distraindo a lógica. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Mônica sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Por favor, deixem o Davi fora disso. Ele é só uma criança, gritou, enquanto suas mãos se apertavam contra o peito. Mas por dentro, algo começou a se agitar, uma coragem inexplorada. O tumulto em sua mente estava intenso. A verdade poderia ser a única arma que restava. Um dos invasores começou a avançar. O garotinho pode não ser a única coisa que temos em mente, ele disse, olhando diretamente para Mônica. O mundo parecia girar. O que você quer? Se é dinheiro, eu posso arranjar. Só não machuquem meu filho. Mas os homens não pareciam interessados no que ela tinha a oferecer. O que queremos é a verdade. O que você esconde, Mônica? O líder se aproximou e a encarou com um olhar penetrante. Nós sabemos dos seus erros. Você não pode fugir disso. E seu novo papaizinho vai descobrir tudo. Miguel estava sem palavras, o queixo caído em incredulidade. O que você sabe sobre a Mônica? A angústia na voz dele era palpável. Mônica olhou para Miguel, seu olhar implorando por compreensão. Então, um peso enorme surgiu no peito dela. Eu não posso mais esconder. Tudo começou antes de Davi nascer. Carlos, sorrindo, decidiu atalhar. Agora é a hora, Mônica. Conta pra ele. Isso aqui vai fazer história. Revele. Todos querem saber o que você esconde. Nesse momento, a porta se escancarou novamente e alguém entrou correndo. Era uma mulher, cabelo desfeito e expressões de desespero. Parem! A polícia está chegando! Ela gritou. A sala virou um caos. Os intrusos estavam em alerta, e Miguel fez um movimento para proteger Mônica. Carlos, em vez de recuar, parecia aproveitar a confusão. Então todos teremos que ver a verdade, ou não veremos ninguém sair daqui. Mônica sentiu o mundo desabar. As peças do quebra-cabeça se movendo de maneira desesperadora. O que ela havia escondido, todos estavam prestes a saber. A verdade estava ali, à beira de ser exposta. O medo tomou seu corpo, mas a determinação de proteger Davi acendeu uma chama no fundo dela. O que viria a seguir seria muito além do que ela jamais imaginara. A tempestade lá fora rugia, e o enfrentamento caótico contava histórias de desespero. A casa, antes um abrigo, agora parecia um campo de batalha. Relâmpagos iluminavam o cenário, e Mônica hesitou. O que aconteceria se a verdade salvasse Davi, mas a destruísse? Ela sabia que o tempo estava acabando, e a única resposta que havia era uma pergunta dolorosa. Quem eu realmente sou? A tempestade rugia lá fora, e Mônica se sentia como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Antes que pudesse formar uma resposta, os homens armados começaram a gritar. Pare chão, agora! A ordem cortou o ar. Miguel instintivamente se pôs en frente a Mônica, desafiador. Ela viu a tensión de la mandíbula dele, olhar determinado. Mas no fundo, ela sabía que la bravura no era suficiente. Os invasores avanzaron, cercándos. Oliver, un hombre alto y musculoso, olió a Mônica con un sorriso cruel. Vocês precisan entender que este es el fin de juego de ella. La mención de la palabra juego llevó la mente a girar con imágenes del pasado, el desespero, las escollas malas, tudo que ella quería dejar para atrás. Carlos, ainda na cena, parecía terse transformado en un espectador satisfeito. ¿Vio? O pasado siempre cobra. Mas Mônica no tenía tiempo para pensar nel. O lar de Miguel estaba fixo na multidão de intrusos, e ela podía ver a confusión misturada con la preocupación en su rosto. Mônica, o que está acontecendo? O que você esconde? Ele implorou, sem entender a gravidade da situação. No momento certo, eu vou explicar.
Mônica respondeu, a voz tremendo de tensão. O ar estava pesado com a incerteza. E então ela ouviu um grito. Um barulho de vidro quebrando ecoou. Mas não era apenas a janela. Era a parede da mentira que ela construiu. Não é só o seu passado, querida, o subchefe dos armados insistiu. É uma questão de honorários não pagos. E em um instante, ele segurou o envelope manchado de sangue. Mônica sentiu seu coração parar de vez. O que é isso? Ela gaguejou, a adrenalina inundando seu corpo. Enquanto tentava entender, a mulher que havia entrado correndo gritou novamente. São nossas vidas, ele não pode saber. O olhar aflito dela se fixou em Miguel. E Mônica percebeu que a mulher não era estranha. Era Ana, sua irmã. Ana! Mônica exclamou, surpresa. A última vez que viu Ana, havia anos, foi em uma briga que nunca deveria ter acontecido. Pedro, o ex-namorado de Ana, estava envolvido em negócios obscuros que acabaram arruinando a vida delas. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe disso. Mônica, eu não tive escolha. Eles descobriram quem você é e quem eu sou. A voz de Ana falhou. O sorriso de Carlos se alargou, como um predador diante da presa. Viu? É só o começo. Agora, todos os segredos vêm à tona. Os homens armados estavam prestes a avançar, mas nesse momento, um novo barulho cortou a tensão. Sirenes. A polícia estava chegando, e a casa encheu-se de luzes azuis, refletindo o caos dentro. Vamos acabar com isso! O líder dos invasores gritou nervoso. Mas para a surpresa de todos, Ana sorriu. Um sorriso de triunfo. Não se preocupe, eles não vão sair impunes. Você não sabe o que eu fiz. E naquele instante, Mônica percebeu que a expressão no rosto de Ana era familiar. Havia algo que não se encaixava. As luzes da polícia começaram a invadir a casa, trazendo consigo a esperança que Mônica desejava desesperadamente, mas ao mesmo tempo despertando algo mais profundo. A revelação estava ali, à beira de ser exposta. O que Ana havia feito? O que mais ela escondia? O passado que pensou ter deixado para trás estava prestes a ressurgir, e com ele, relacionamentos e verdades que Mônica nunca imaginou que precisaria enfrentar. Com a abordagem dos oficiais, a sala tornou-se um campo de batalha. Miguel apertou o punho, decidido a proteger todos. Mas Mônica sabia que nada seria como antes. A verdade estava surgindo, e o toque do destino parecia ter sentido de ironia. O que Mônica revelaria a Miguel? E o que Ana tinha a dizer? O tempo estava acabando, e Mônica se perguntava se realmente saberia quem ela era quando tudo isso terminasse. O caos reinava na sala. Mônica estava paralisada, o coração batendo descompassado. A polícia se aproximando, mas os homens armados não pareciam dispostos a sair. O líder, com uma expressão feroz, segurava a arma como se fosse parte da própria mão. Ninguém se move, ele gritou, enquanto a tensão se instalava no ar. Miguel estava pronto para lutar, mas Mônica sabia que isso só poderia piorar as coisas. Ana, com o rosto pálido, olhava nervosamente para os intrusos. Mônica, precisamos sair, agora! Ela puxou a irmã pelo braço, mas Mônica se desprendeu, sabendo que não poderia abandonar Miguel. Não vou deixar você aqui. Carlos ria, um riso ácido que cortava o ar tenso. Olha só o que você criou. Uma confusão sem tamanho, e agora todos querem saber a verdade. Você, Mônica, sempre teve uma vida de mentiras. Ele provocava, jogando tudo na mesa. Mônica respirou fundo, tentando manter a compostura. O que você quer de verdade, Carlos? Essa não é a hora. Mas antes que pudesse continuar, o líder dos invasores se aproximou, fixando os olhos nela. Você é a razão de estarmos aqui, e sabemos que você esconde muito mais do que diz. As palavras dele eram um golpe direto. O silêncio ficou pesado novamente, quase insuportável. Então, naquele instante, tudo aconteceu de forma frenética. Uma sirene estrondosa soou, e uma segunda mulher, desconhecida, apareceu na porta quebrada. Mônica, rápido, aqui!
ela gritou, antes de ser empurrada para dentro. Era Clara, uma antiga amiga e colega de Mônica. O olhar desesperado dela a fez perceber que o jogo tinha mudado. Mônica, você precisa saber a verdade sobre os homens atrás de você. Eles não são quem você pensa. Eles estão atrás do seu filho. O pânico na voz de Clara fez o estômago de Mônica revirar. São eles que mandaram os outros, e eles não vão parar até conseguir o que querem. Antes que Mônica pudesse processar tudo, uma das janelas explodiu novamente, e Mônica viu um raio de sol entrar, iluminando o ambiente numa sombra dourada. Mas não era um raio de esperança. Era a luz de algo vindo de fora. Uma ação que poderia mudar tudo. Um jovem policial, um rapaz que ela conhecia da vizinhança, irrompeu pela entrada principal com um grupo de agentes. A polícia! Joguem suas armas! Ele gritava, e com isso o mundo à sua volta desmoronava. Os invasores começaram a se movimentar, em pânico. Os gritos de ordens misturados ao caos tornavam o lugar ainda mais insuportável. Mônica olhou para Miguel, cujos olhos estavam fixos nos intrusos, buscando uma fraqueza para atacar. Mas o que aconteceu a seguir foi devastador. Dentro da confusão, um dos invasores, com um olhar de fúria, apontou a arma de volta. Você realmente acha que isso acaba aqui? O que você esconde vai voltar para te atingir. E antes que alguém pudesse reagir, o disparo ecoou na sala. Um pânico ensurdecedor tomou conta e o tempo parecia parar. Mônica olhou para Miguel. Ele caiu e o estômago dela afundou. Miguel! O grito escapou dos lábios dela e o mundo ficou em câmera lenta. O sangue escorreu pelo chão e Mônica se jogou ao lado dele, os joelhos no chão tingente. Mas em meio ao desespero, a verdade de Ana emergiu. Mônica, eu não sou apenas sua irmã. Eu fui a fonte de tudo isso. O passado que você fugiu, a verdade que você tem medo de encarar está ligada a mim. E agora o Davi está em perigo por causa de nossas ações. Mônica olhou para Ana, os olhos arregalados. A revelação a atordoou. O que você está dizendo? O que você fez? A dor em seu peito era insuportável e o desespero a consumia, enquanto tentava entender a magnitude do que ouviria a seguir. Eu não consegui sair do negócio. Eu sou a razão pela qual tudo isso começou. E eles estão aqui por mim. Ana disse, o rosto distorcido em pavor. Mônica mal conseguia processar. A sala estava à beira da explosão. E agora, o que parecia uma luta pela sobrevivência se transformava em uma guerra familiar. Um ciclo vicioso de mentiras e segredos que nunca deveriam ter emergido. Enquanto sirenes aumentavam de intensidade do lado de fora, Mônica sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como exatamente ela protegia Davi agora? A verdade não era o que ela esperava. E com a vida de Miguel em jogo, ela se perguntava: qual seria o preço a pagar por seus segredos? Porque agora todos estavam prontos para descobrir. O destino estava prestes a selar mais que uma vida. Mônica sentiu que a tempestade apenas começava. As sirenes uniam como um grito desesperado enquanto Mônica se jogava ao lado de Miguel, que estava caído no chão, manchado de sangue. Seu coração ardia. Há uma mistura de pavor e amor que murchava sua coragem. Miguel, você está bem? Por favor, me diga que você está bem. Suas mãos tremiam enquanto a pressão da gravidade a puxava para baixo, e a cada respiração ele parecia mais distante. Mas quando seus olhos buscaram ajuda, todas as atenções estavam fixadas na figura de Ana, sua irmã, que balançava a cabeça, os olhos cheios de pânico. Mônica, a verdade não é o que você acha. Eu não sou sua irmã biológica. A frase cortou Mônica como uma lâmina afiada. O tempo congelou ao ouvir aquelas palavras. Mãe, o que você está dizendo? A resposta escapuliu, a voz dela mal conseguindo formar o som. Uma onda de negação brotou dentro dela, mas a sinceridade no olhar de Ana a fez questionar tudo.
O sorriso de Carlos, enquanto assistia à cena, se alargou, como se ele tivesse ganho um prêmio na loteria. Viu? A máscara caiu! Você estava vivendo uma farsa, Mônica! O coração de Mônica disparou. Então tudo foi uma mentira? Desde o início? Ela sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. As palavras ecoavam na cabeça enquanto olhava para Miguel. O amor de sua vida, em seus últimos momentos. Ele havia sido arrastado para aquela teia de mentiras. O pânico aumentou. A verdade sobre seu passado agora poderia custar tudo o que ela tinha. A sirene da polícia as unia cada vez mais perto. O clima de desespero estava se tornando insuportável. Mônica precisava de uma resposta. Não apenas para ela, mas para Davi. O que você quer dizer com isso, Ana? A voz dela temia de emoção e raiva. Se Ana não era sua irmã, então quem ela era? E onde estava Davi? Ana respirou fundo, sua determinação despontando pelo temor. Eu fui adotada. A família que me recebeu tinha um segredo. E Davi? Eles o querem porque o pai dele, é um homem que deve muito a pessoas perigosas. Aqueles homens não estão aqui só por mim. Eles estão atrás do seu filho. E as palavras ressoavam no peito de Mônica como um eco de dor. O que Ana estava dizendo confundia tudo. A imagem de Davi, seu pequeno tesouro, crispou a mente dela como uma tempestade. Você está dizendo que eles vão atrás do meu filho? Por quê? Mas antes que Ana pudesse responder, uma luz brilhante iluminou a sala. Era a polícia. Joguem suas armas e se rendam. O grito do policial ecoou, mas os invasores, agora desesperados, começaram a empurrar as coisas. Uma das armas estava apontada para Miguel, que ainda jazia no chão. Mônica entrou em pânico. Miguel, por favor, levante-se. Com um movimento desesperado, jogou-se sobre ele, cobrindo seu corpo com o seu. Ouvindo uma risada amarga de Carlos, que estava se divertindo com o caos. Você não entende, Mônica. O passado não é só seu. Ele é dela também. E então, em um instante de pura traição, Ana jogou uma arma no chão. Parem. Se não formos cuidadosos, tudo irá acabar mal. Eu estava aqui o tempo todo tentando proteger você, Mônica. E agora, talvez, você também precise me ajudar. A confusão e os sentimentos misturados tornaram tudo mais real. Mônica sentiu o calor do pânico subir. O que mais escondia? Olhou para a polícia com esperança. Mas atrás deles, algo se movia nas sombras. Uma figura emergiu. Era Clara, a amiga de Mônica. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Um grupo de homens a seguiu. Todos com rostos conhecidos, aliados do passado. Cada um com uma história e um segredo para contar. O momento parecia congelar enquanto ela se perguntava. O que mais Mônica não sabia? Aquilo era apenas o começo de um desdobrar devastador. Naquele instante, o passado se chocava com o presente de uma forma que ninguém poderia antecipar. Você precisa saber, Mônica. A verdade sobre Davi é muito mais complexa do que imaginava. E a resposta, meu Deus, pode mudar tudo o que você acredita. As palavras erradas estavam prestes a destruir tudo. Mônica queria entender, mas ao mesmo tempo, a situação girava em um turbilhão. Com cada revelação, uma nova pergunta crescia. Um momento de silêncio se fez, antes do caos total. O coração dela batia de ansiedade. Quer saber quem eu sou? Então vamos descobrir juntos. A tensão estava no ar, e Mônica olhou para Ana, buscando respostas que pareciam não vir. As sirenes uniam, e o caos na sala era palpável. O olhar desesperado de Clara a deixou em alerta. O que mais ela não sabia? A revelação de Ana a havia abalado. E agora as feridas do passado pareciam abrir novamente, como se cicatrizes nunca cicatrizadas estivessem prestes a sangrar. Mônica, você precisa acreditar em mim. Ana repetiu, a voz tremendo. Eu sempre quis te proteger, mas não sabia como explicar.
Você e Davi estão em perigo. Eles não vieram aqui por acaso. O que mais você está escondendo? Mônica disparou, os olhos ardendo de indignação. Mas antes que Ana pudesse responder, um eco estrondoso, rompendo o silêncio, trouxe todos a atenção. Um tiro ecoou e o mundo parou novamente. Miguel gritou quando uma gota de sangue se espalhou em seu peito e Mônica caiu ao lado dele, o coração em frangalhos. Miguel estava ferido. Não, Miguel, por favor! A dor atravessou seu corpo como um raio. Ela se agarrou a ele. A pança de pânico subindo na garganta. O mundo à volta girava, lentamente se perdendo em uma espiral de desespero e angústia. Eu não sei o que fazer, Mônica choramingou, a voz se transformando em um grito sufocado. A confusão e o medo a envolviam, e tudo parecia um pesadelo o qual ela não conseguia acordar. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para a entrada. O que eles querem, Mônica? Os homens armados estavam prontos para avançar. Carlos estava lá, satisfeito, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Você sempre se escondeu das respostas, Mônica. Você deixou que o passado te engolisse e agora é tarde demais. Silêncio. Ouvia-se a batida do próprio coração. Então, uma nova figura apareceu na entrada. Um homem alto, de terno escuro e um olhar penetrante que parecia varrer a sala. Parem tudo! Ele gritou, e todos se viraram, paralisados pela autoridade na voz. Era o pai de Davi. Mônica ficou atordoada. A revelação deslizou por ela como água, gelando suas veias. O que você está fazendo aqui, Rafael? Sua voz falhou, o nó na garganta a impossibilitando de respirar. Eu vim resolver essa confusão de uma vez por todas. Rafael, o homem que havia se afastado, o responsável por muitas das suas outras angústias. Ele olhou com desdém para Carlos e os homens armados. O que vocês pensam que estão fazendo? Sua presença parecia desviar a energia do caos. As palavras de Rafael vibravam no ar, como um sinal de alerta. Ele é meu filho. Não vou permitir que nada aconteça a ele. Mônica ficou em choque, a palavra pai reverberando dentro dela. Rafael não estava apenas ali como um forasteiro. Ele era parte da trama, uma peça fundamental entrelaçada a tudo o que ela havia desejado evitar. Você não pode simplesmente aparecer aqui. E Mônica começou, mas ele a interrompeu. Eu não sou apenas um fantasma do passado. Davi precisa de mim agora mais do que nunca. E você também, Mônica. O estômago dela se contorceu. Rafael não era quem ela imaginava, e sua presença poderia significar alívio ou desastre. Mas a sombra do que Carlos havia dito ainda pairava. O passado não era apenas dela, era dele também. Os invasores estavam em movimento, e em um momento de loucura, Mônica sentiu que precisava agir. Vocês vão se afastar comigo e com meu filho, ou serei eu a dizer tudo, gritou, levantando-se preparada para enfrentar o possível fim. E na fração de segundo entre a vida e a morte, o mundo ao redor começou a desmoronar. Uma nova batida à porta reverberou, e a multidão virou a cabeça. O que mais poderia acontecer? O que escondia ainda poderia transformar a vida dela para sempre. A tempestade rugia lá fora, e a tempestade era uma metáfora do que estava prestes a ser revelado. O que Mônica sabia e o que Rafael escondia. Na confusão, um novo segredo estava se desenhando, e com ele, a necessidade desesperada de saber quem realmente eram todos eles. O que mais estava por trás de cada olhar, cada murmúrio, cada ato de agressão? Ela se perguntava se conseguiria enfrentar a realidade e proteger Davi, ou se tudo desmoronaria em um único instante. O destino estava prestes a fazer uma nova jogada,
E ali, no olho do furacão, Mônica se sentia mais perdida do que nunca. A tensão estava no ar, e Mônica olhou para Ana, buscando respostas que pareciam não vir. As sirenes uniam, e o caos na sala era palpável. O olhar desesperado de Clara a deixou em alerta. O que mais ela não sabia? A revelação de Ana a havia abalado, e agora as feridas do passado pareciam abrir novamente, como se cicatrizes nunca cicatrizadas estivessem prestes a sangrar. Mônica, você precisa acreditar em mim, Ana repetiu, a voz tremendo. Eu sempre quis te proteger, mas não sabia como explicar. Você e Davi estão em perigo. Eles não vieram aqui por acaso. O que mais você está escondendo? Mônica disparou, os olhos ardendo de indignação. Mas antes que Ana pudesse responder, um eco estrondoso rompendo o silêncio trouxe todos à atenção. Um tiro ecoou e o mundo parou novamente. Miguel! O grito de Mônica ecoou pela sala. Ele estava caído no chão e ela se jogou ao lado dele, o coração em frangalhos. A mão dele estava manchada de sangue. Uma onda de pânico a envolveu e ela começou a tremer. Miguel, por favor, fique comigo! O desespero a consumia como chamas. Ana olhou para os invasores, os olhos arregalados. Precisamos fazer algo. Mas Mônica já estava concentrada em Miguel. Ele respirava com dificuldade. Não. A visão embaçada fez sentir que todo o seu mundo estava desmoronando. Ela não poderia perder Miguel. O sorriso de Carlos se alargou e seu olhar gotejava desprezo. Viram? O passado sempre cobra. Ele parecia se divertir, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Mas ainda está por vir, Mônica. O ar estava pesado e um novo barulho chamou a atenção de todos. A porta se escancarou com violência e uma figura avança, empurrando os invasores para o lado. Era Rafael, o pai de Davi, e ele não estava sozinho. Atrás dele, um grupo de homens armados e com olhares sombrios. Parem tudo! Ele gritou, e a autoridade na voz fez a sala estremecer. Mônica, você não tem ideia do que está acontecendo, Rafael disse, os olhos dourados refletindo uma intensidade que quase ofuscava. Isso é muito maior do que pensamos. Eles não estão apenas atrás de você. Eles querem o Davi. O coração de Mônica disparou. O quê? O que você sabe sobre isso? A confusão do passado se condensava num momento tenso. Mas antes que alguém respondesse, uma nova figura surgiu atrás de Rafael. Esperem! A mulher gritou ao entrar na sala. Era a mãe de Mônica, uma expressão desesperada no rosto. O que você está fazendo aqui, mãe? O mundo de Mônica girou. Lembranças de infância e velhos ressentimentos afloraram a superfície. Mônica, é hora de você saber a verdade sobre Davi. A voz dela tremia e Mônica sentiu um nó na garganta. Ele pode não ser seu filho biológico. O ar pareceu escapar dos pulmões de Mônica. O que você está dizendo? A frase dela saiu como um sussurro, um eco de dor. A sala ficou em silêncio. Até mesmo os invasores pareciam paralisados. Na verdade, Davi é... A mãe hesitou. E lágrimas brotaram em seus olhos. Ele é o filho de Rafael e de outra mulher. O que você tem cuidado nunca foi seu, Mônica. Ele foi me dado para guardar. O mundo de Mônica desabou. Davi, seu pequeno tesouro, a razão pela qual lutava tanto, poderia não ser dela. A confusão, a vergonha e a dor se misturaram, e ela sentiu que o chão se abria abaixo de seus pés. Como puderam fazer isso com ela? Você precisa entender, Mônica. Eu tenho uma explicação, continuou a mãe, quase implorando. Eu só queria te proteger do passado, do que aconteceu. Mas antes que qualquer um pudesse processar a situação, os invasores começaram a se mover, finalmente recuperando a iniciativa. Nada disso importa. O garoto vai se tornar um pequeno troféu para nós. Um deles rosnou. O caos se instaurava e a verdade estava prestes a ser exposta, de uma forma ainda mais devastadora.
E assim, com a sala cheia de emoções cruzadas e segredos revelados em um único momento, Mônica se viu em um labirinto de angústia e questionamentos. Davi, Miguel e agora sua própria mãe estavam envolvidos em um jogo mortal que ela nunca poderia imaginar. A tempestade rugia lá fora, e a tempestade dentro dela se tornava insuportável. O que mais estava reservado em seu passado? O futuro parecia cada vez mais incerto, e enquanto olhava para Rafael, Ana e sua mãe, a única pergunta que ecoava em sua mente era: a quem ela poderia realmente confiar? Mônica olhava para a mãe, chocada, tentando processar as palavras que ecoavam em sua mente. Davi, seu rei, uma vida que ela lutava para proteger, poderia não ser dela? Um frio percorreu sua espinha. Sentiu o estômago revirar. Veja bem, o que mais poderia vir à tona? A tensão crescia. Os homens armados se moviam, mas o sangue dela fervia com o que tinha ouvido. Carlos, com seu sorriso malicioso, observava a confusão como se fosse um teatro. Esse drama só está começando, Mônica. O passado é mais sombrio do que você pode imaginar. Ele estava se divertindo com a dor dela. O desejo de gritar, de explodir, a consumia. De repente, um estrondo. A porta da frente foi arrombada. Um grupo de homens armados entrou, seguindo um líder de olhos frios e expressão vazia. Saibam que estão todos presos. O novo intruso gritou. E agora a sala estava em uma mistura de caos e desespero. Mas o que aconteceu a seguir foi um golpe direto no coração. O homem que havia entrado começou a encenar algo insano. Ele se virou e puxou uma máscara de rosto de um famoso político. Um homem que Mônica reconheceu. O jogo não acaba aqui. Mônica, você está prestes a descobrir toda a verdade sobre Davi, ele gritou. E a sala tremeu com a intensidade da revelação. Eu sei que o verdadeiro pai do menino está mais perto do que você imagina. O olhar de Rafael mudou imediatamente. A tensão era palpável. O que você falou? Ele parecia prestes a explodir. Mônica mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Davi, seu pequeno, seu sol, agora envolvia segredos que deixavam sua vida em risco. Você ainda não entendeu. Davi é parte de um plano maior, algo que envolve muito mais do que apenas você e seu filho. O homem começou a caminhar em círculos, projetando uma energia ameaçadora. O que você não sabe é que sua vida estava em jogo, Mônica. Eles estão aqui para te silenciar. O legado de Davi não é apenas dele, mas de uma família que você teme descobrir. Os pensamentos dela dispararam. Se o passado não era apenas sobre Ana e sua mãe? E se o segredo de Davi a ligasse a algo muito mais profundo? O nó na garganta apertou enquanto seus olhos se arregalavam. A multidão de homens armados ao redor estava pronta para agir no momento em que as sirenes da polícia podiam ser ouvidas se aproximando. O som estrondoso parecia um eco de tempestade. E Mônica sabia que o tempo estava acabando. O líder dos recém-chegados olhou em volta, apreensivo. Precisamos ir. O tempo está se esgotando. Eles vão descobrir o que somos. Quem somos? O que você sabe que eu não sei? Mônica quase gritou, a raiva transformando-se em desespero. Mas antes que ele pudesse responder, a mãe de Mônica avançou. A expressão carregada de medo e determinação. Mônica, eu posso explicar. O que vemos aqui não é o que parece. Ela começou, mas as palavras falharam quando o líder armado se virou, apontando uma arma direta para Rafael. Silêncio, sua hora chegou e não haverá perdão. Um estalo no ar. A tensão era insuportável. Mônica não sabia o que fazer. Se a verdade sobre Davi, tudo a ameaçava. E no centro de tudo isso estava aquele garoto, o seu amor. Era a vida dele que estava em jogo.
e naquele instante ela percebeu que era hora de fazer uma escolha. Vocês não vão levar meu filho! Mônica gritou com toda a força. O eco da voz fez o ambiente vibrar. O que aconteceria a seguir? A dúvida sobre a verdadeira conexão com Davi, o que realmente significava ser mãe, tomou conta do seu ser. E então, como um relâmpago em meio à noite, tudo mudou. Miguel, ainda no chão, levantou a mão com um brilhante objeto metálico. Era uma pistola. Use isso, Mônica! Ele gritou, o olhar intenso. A sala congelou. A respiração dela parou. O que isso significava? O que mais ele sabia que mudaria o jogo? O mundo ao redor se desfez em um misto de desespero e coragem. A escolha havia se tornado um dilema mortal. O som do disparo ainda ecoava na sala enquanto Mônica se jogava sobre Miguel, a angústia consumindo seu coração. Não! 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 Sua voz era um sussurro desesperado. Ela olhou para ele, o rosto pálido, e o mundo se resumia a ele. Rafael encarava os intrusos, seu olhar cheio de determinação. Não toquem no meu filho! A tensão era eletrificante. O invasor, ainda com a arma em punho, hesitou ao ver a coragem de Mônica. Ninguém se mexa! Ele gritou, mas o medo estava nos olhos dele. A polícia estava na porta, os sirenes ecoando junto com a adrenalina. Vamos sair daqui, Mônica. Ana implorava, ainda assustada. Precisamos ir antes que eles chamem reforços. Mônica não queria deixar Miguel, mas não tinha escolha. O instinto materno falava mais alto. Eu não saio sem ele. Miguel, aguenta firme. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mônica enquanto ela pressionava a ferida dele. Mas a realidade era aterradora. O homem armado começou a se mover, o olhar fixo em Miguel. É melhor vocês irem logo, ou isso vai acabar mal. A voz dele tremia de raiva. E, num lampejo, Mônica se lembrava do que Miguel havia dito antes. Ele acreditava nela, no que ela podia fazer, no amor que construíram juntos. Miguel, vamos, agora! Mônica se levantou abruptamente, puxando Miguel com ela. Mas ao fazer isso a arma disparou de novo, o barulho ensurdecedor reverberando na sala. O tempo pareceu parar e tudo girou ao redor. O golpe foi direto no peito de Mônica. O homem havia atirado, mas não em Miguel, e o projetil acertou um dos invasores, que caiu ao chão, o olhar confuso e aterrorizado. A polícia! A voz do agente na porta era um alívio. E instintivamente Mônica se virou para Rafael, que agora estava ao lado dela, segurando-a firmemente. É nossa chance. Os invasores se entreolharam. A dúvida estava no ar. Miguel, ferido mais vivo, puxou Mônica ainda mais para perto. Precisamos ir, Mônica. Ele disse, a expressão determinada, como se a força dele pudesse superar tudo. As luzes da polícia irromperam na sala, quase ofuscando Mônica. Ela ouviu os gritos das autoridades, instrumentos de justiça ecoando contra as paredes adornadas da mansão. Coloquem as mãos para cima, todos vocês! O caos virou fúria e controle. Os homens armados começaram a se render. Uma cena que Mônica pensou que aconteceria apenas em um filme. Mas não era uma cena de ação. Era real e era dolorosa. Mônica olhou para Rafael, buscando alguma resposta. O homem que havia se afastado retornou como um salvador. O que vai acontecer com nós agora? Mônica perguntou, a voz trêmula. Vamos falar sobre isso. Precisamos entender tudo. Rafael olhou nos olhos dela, a sinceridade ali. Se você quiser, vamos encontrar uma forma de manter Davi seguro, juntos. A esperança brotou em Mônica, e ela olhou para Miguel, ainda caído no chão, a dor visível. Você ainda está comigo? Ela murmurou, e ele assentiu, uma respiração entrecortada. Sempre. As lágrimas vertiam como um rio quando, de repente, o desespero por Davi se transformou em uma certeza inabalável. Eles tinham enfrentado tempestades juntos, e mesmo envoltos em segredos e mentiras, havia amor
e uma chance de recomeçar. Mas antes de tudo se resolver, Mônica sentiu uma pressão. Carlos ainda estava ali. Você não vai conseguir escapar, Mônica. O passado é como uma sombra e está prestes a te alcançar novamente. Ele riu, mas havia medo em seu olhar. A sala estava caótica, mas Mônica se sentia confiante. Carlos, você não tem poder sobre mim. Eu enfrentei seus fantasmas e não tenho medo mais. Com um gesto determinado, Mônica virou-se, pronta para encarar o futuro. Enquanto a polícia envolvia os invasores, um novo capítulo parecia se abrir na vida de Mônica. Mas as palavras de Carlos ainda ecoavam em sua mente e a dúvida pairava no ar. Quem realmente sou eu? Mônica se questionava, e a tempestade lá fora apenas começava a dissipar. O que viria em seguida? Quais seriam as consequências das escolhas que ela e os outros fizeram? A jornada estava longe de acabar. E agora, voando entre o passado e o futuro, você que acompanhou cada passo desta história, precisa agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você veja tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.